agradecer ao Senhor Jesus por isso. Agradecer ao Senhor Jesus porque nós temos a oportunidade de ter uma família de fé. Uma família ministerial. Ter essa família que Jesus nos deu, a família Rede de Atos. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Agradecemos, Senhor, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Pai, o nosso coração se enche de alegria, Pai, de poder ter, Deus, e participar de um momento como este, Senhor, que só o Senhor pode nos dar. Nós louvamos ao Senhor, Pai, pela família Rede Atos, Senhor. Nós louvamos, Pai, por essa igreja. Nós louvamos ao Senhor por cada irmão que está aqui nessa noite. Deus, só o Senhor pode nos dar esse presente para nossas vidas. Nós somos muito agradecidos, Pai, nós louvamos ao Senhor imensamente do nosso coração. Assim como eu disse, a tua frase, Senhor, Pai, é a minha frase. Talvez é a frase de muitos que estão aqui nessa noite. Nós ansiamos muito, Senhor, estar aqui nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós ansiamos muito ter a tua presença no nosso meio. Fala nos nossos corações. Espírito Santo, nosso amigo, Pai, sim, Deus, que Ele possa andar sobre esse lugar. Que Ele possa abraçar a tua igreja, que Ele possa falar em nossos corações, ministrar nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, nós já te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor vai fazer e fez sobre este lugar. Em nome de Jesus. Amém? Querido, você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Abra sua Bíblia junto comigo lá no livro de João. Capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Deus é bom, querido, todo tempo. João capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 3 ao 13, que nos diz assim: Jesus subiu ao monte e se assentou ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, dizia a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar. Porque ele bem sabia, diga comigo, ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondendo lhe disse: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, chamado por André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Respondendo Jesus, disse: mande assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 homens. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse-lhe aos seus discípulos: agora recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Glória a Deus, querido. Isso é uma grande palavra, amém? Algo forte da parte de Deus. Queridos, nesse mês, como todos já sabem, nós estamos falando sobre uma série de palavras. Quem sabe? Qual é o nome da série? Vamos repetir todos juntos?
fé para o impossível. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, querido. Você tem fé para viver o impossível? Amém? Nós precisamos ter fé para viver o impossível da parte de Deus para nossas vidas. Aquilo que é impossível para mim e para você, é possível para Jesus. Amém, queridos? Fé para o impossível. Tratando sobre fé, gostaria de começar com uma pergunta. Qual o tipo da nossa fé? Qual o tipo de fé que você tem? Qual é a sua fé? É esse tema, querido, que nós vamos conduzir essa noite. No que diz respeito, escute, a milagres, a receita não muda. Ela não mudou, querido. Ela continua sendo a mesma. Que receita é? Diga comigo, a fé. É a fé, pastor. A fé é a receita que nos leva a viver vida de milagre. A fé, querido, é a certeza, é o caminho que pavimenta para que eu e você possa viver os milagres de Deus para mim e para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Tratando-se de fé, é importante definirmos, querido, claramente o conceito de fé, em ao menos 2 aspectos, que eu quero falar para você nessa noite. O primeiro, conceito de fé, é uma fé para a salvação. Efésios 2, versículo 8, afirma: porque pela fé, pela graça, sois salvos, por meio da... E isso não vem de vós, é dom de Deus. Querido, escute, então o primeiro conceito que fala sobre a salvação, diz: ninguém será salvo se não tiver fé. Nós precisamos ter fé. Nós sabemos, querido, que Jesus morreu na cruz. Para quê? Para nos dar a vida eterna, nos dar a salvação, querido. Mas escute, eu quero dizer para você, se nós não tivermos fé e caminharmos segundo aquilo que Ele fala nos nossos corações, mediante a Sua palavra, dia após dia, pela manhã nesse dia, pela noite que nós estamos falando aqui, todos os dias que nós passamos nesse lugar, escute, nós não alcançaremos a salvação. Nós precisamos ter fé. Segundo conceito de fé, é fé para viver um milagre. Mateus 17, 20 diz assim: Jesus disse, por causa da vossa fé, incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé, com apenas um grão de mostarda, você pode falar para este monte: passa daqui para colar, e nada vos será impossível. Você está vendo isso? Deixa eu dizer algo para você. Você tem fé para dizer a um monte, dizer assim: ei, eu quero que você vá para lá agora. Mas Jesus está falando sobre uma pequena fé. Um grão de mostarda é a menor semente que existe, querido. Ele fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda apenas. Escute, você pode ver e ouvir coisas sobrenaturais. Você pode declarar algo sobrenatural. Nós precisamos ter fé, querido, nesses dias, para ouvir e também declarar da parte de Deus algo sobrenatural sobre a nossa vida, para que a gente possa viver os milagres de Deus sobre a nossa vida. Amém? Segundo conceito de fé é para o milagre. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Queridos, queria usar um texto que acabamos de ler para identificarmos, à luz do texto, qual é a nossa fé. Qual é o tipo de fé que nós temos desenvolvido nesse tempo. Amém? Qual é o tipo de fé que nós temos desenvolvido nesse tempo, querido?
Qual é o conceito de fé? No que nós cremos, no que nós acreditamos. Porque a fé nos levará a crer, querido, naquilo que verdadeiramente nós cremos, acreditamos, confessamos. Lembro nesse texto que Jesus estava em um monte, ensinando uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. As pessoas seguiam Jesus pela sua sabedoria. Não é diferente, querido. Hoje nós temos aqui, talvez nós olhamos para o lado, pastor, tem um monte de pessoas no meu lado. Escute, naqueles dias de Jesus era uma grande multidão. Elas seguiam Jesus pelas suas palavras. E ao final da tarde, diz o texto, o coração dos discípulos de Jesus, eles compadeceram da multidão. Por quê? Porque já era tarde e não tinham o que comer. E sequer aonde comprar. Então os discípulos se achegam a Jesus e pedem: Jesus, despeça eles. Manda eles embora. Eles estão com fome, nós não temos o que dar a eles. Aonde nós vamos comprar? Escute, queridos, na perspectiva dos discípulos, daquele ambiente era impossível alimentar toda aquela multidão. A Bíblia nos fala que eram 5.000 homens. Mas deixa eu dizer algo para você. Você sabia que não é apenas 5.000 homens, quando ele fala sobre esse texto? Ele estava referindo aos homens. Se você olhar para o seu lado, você vai ver que existem vários homens, mas também existem mulheres. E lá na escolinha tem crianças. Nesse lugar, nesse ambiente, escuta, querido, existiam mulheres, existiam crianças pequenas, talvez crianças de colo, querido. E você sabe que naquela época, um casal não tinha um filho, 2 filhos. Era vários filhos. Então, sobre aquele momento, alguns estudos falam que existia aproximadamente, escute, 15.000 pessoas. Agora deixa eu fazer uma avaliação, querido, comigo e você. Você tem fé para alimentar 15.000 pessoas? A pergunta que eu faço para você nessa noite, você, olhando pela lógica dos discípulos de Jesus, o que você acha que gerou no pensamento, no coração deles? Eles estavam errados ou estavam certos? Senhor Jesus, existe aqui não apenas 5.000 homens, mas mulheres e crianças. Eu acho que tem uns 15.000 pessoas ali, Senhor. Aonde nós vamos alimentar? Tem crianças chorando. As mães estão preocupadas. Na perspectiva dos discípulos, querido, era impossível alimentar. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Escute, não importa qual é o ambiente que você está, não importa qual a problemática, querido, Deus fará milagres sobrenatural sobre a sua vida. Não importa, querido, qual é o nosso pensamento. Escute, eu quero dizer para você, Deus pode fazer um milagre sobrenatural sobre a sua vida. Deus pode fazer um milagre sobrenatural sobre a sua casa. Você crê nisso, querido? Ei, escute, eu quero dizer para você, nada era impossível para Jesus, e não é. O mesmo Jesus que estava lá sentado sobre aquele lugar e olhava aquela multidão sedenta por ouvir a sua voz, é o mesmo Jesus que está aqui sobre esse lugar. Sabe o que Jesus procura? Ele não está preocupado, querido, se nós estamos com fome, de comer pão, de comer comida, talvez sair daqui e ir para uma lancheria. Não, Ele está preocupado se você está sedento para ouvir a sua palavra. Ele está preocupado se você e a sua família estão sedentos para ter Ele, querido, perto de você.
Mas para isso é necessário que nós tenhamos. Não, vamos repetir bem forte. Você tem fé, né? É necessário que nós tenhamos fé, querido. A fé não é apenas um conceito de pensamento, ela precisa ser uma fé que a gente possa ter ações, agir. Nós precisamos nos mover, nós precisamos falar, ter atitude, olhar, ter ouvidos de fé. Nós cremos em Jesus, nós cremos um Deus poderoso, amém? À luz do texto, nós precisamos definir qual é o nível da nossa fé. E eu quero falar, querido, pelo menos 3 níveis nessa noite. O primeiro dele está no versículo 7. Respondendo Filipe, disse: Jesus, 200 denários de pão não lhe serão o bastante para que cada um deles tome um pouquinho de alimento. Diga comigo, não era o bastante para Filipe. Amém? Querido, escute, o primeiro ponto de conceito de fé que eu quero falar nessa noite é uma fé racional. Amém? Pastor, o que é uma fé racional? Um conceito de fé racional, querido, escute, é ter uma ideia elaborada com base lógica. É ter, querido, uma base lógica, uma evidência, em vez de emoções ou de crença. Isso é uma fé racional. Nós precisamos enxergar. Eu sei que tem uma caixa de som aqui, eu sei que tem um aparelho, eu sei que tem, por isso eu acredito. Mas se eu virar para lá e alguém me falar: ei, acho que tem uma caixa de som, o que você acha? Não sei, preciso ver. No texto que nós acabamos de ler, os discípulos pediram para que Jesus despertasse a multidão, mandasse embora para sua casa, enquanto estavam preocupados com o que comer. Jesus estava preocupado, escute, em que ele ia alimentá-los espiritualmente. Jesus está preocupado comigo e com você nessa noite, com o que colocar no seu coração, porque Ele conhece a minha e a sua vida. Nós somos filhos do Pai, querido, por isso que Ele se preocupa comigo e com você. Escute, nós precisamos ter fé e ouvir as palavras de Jesus como o maior sinal de amor para nossas vidas. Pois aquela multidão estava indo atrás de Jesus para receber alimento espiritual, não físico. Amém? Nos versos anteriores, querido, Jesus diz aos seus discípulos para eles darem o que comer aquelas pessoas, chamando Filipe para pôr à prova a sua fé. Apóstolo João diz assim, escreve, que Jesus, pondo à prova, pois Jesus já sabia, diga comigo, Jesus já sabia. Amém? O que ia fazer, querido? Jesus já sabia. Jesus não estava preocupado. Jesus podia, querido, fazer. Jesus podia pegar de uma árvore apenas uma maçã e dizer assim: ei, Senhor, Pai, multiplica para que eles possam comer. Jesus sabia, ele já tinha mapeado o lugar, ele sabia do ambiente onde estava. Jesus já conhecia, querido. Ele sempre sabe. Consequentemente, querido, devemos sempre procurar sua face para direção e orientação, porque Jesus já sabe. Jesus sabe de todas as coisas das nossas vidas. O texto nos fala que Filipe ficou fazendo contas. Preste atenção, fazendo contas, montando uma lógica, onde 200 denários, querido, equivale a 200 dias de trabalho.
não seria suficiente para alimentar aquela multidão. Filipe foi racional. Talvez eu e você poderíamos dizer: Filipe, foi lógico. Pastor Filipe era lógico. Seu raciocínio era lógico, ele estava vendo que não ia ter mesmo. Humanista. E nesse momento, age sem fé. Filipe foi incrédulo, tendo uma fé racional. A pergunta que eu faço para você nessa noite: será que essa não tem sido nossa maneira de pensar? Será que nossa fé não tem funcionado da mesma forma? Fazendo contas, como disse a pastora Daniela aqui na oferta, nós fizemos contas: será se vai dar, será se não vai dar? Será se eu me entrego ou não me entrego? Porque se eu me entregar, eu me compromisso. Qual é a medida da nossa fé? Se nossa fé tem apenas se limitado, escute, a crer naquilo que nossos olhos podem ver, ou naquilo que podem fazer com as nossas próprias mãos, nossa mente ainda está orientada a ser apenas racional. A nossa mente, a nossa perspectiva está alimentada a ser apenas fazer aquilo que nós conseguimos fazer. Eu posso ir até aqui. Mas caminhando, querido, por um tema de palavra desse, fé para o impossível, deixa eu dizer algo para você, inspira o meu coração a viver as coisas que minhas mãos, os meus olhos, os meus ouvidos não podem fazer. Eu não sei aonde você quer chegar, querido, mas essa frase de Deus para mim, para a sua vida, para a sua igreja, é para que a gente possa despertar. Sair da nossa cadeira, querido, com atitude e fé nesses dias. E viver o sobrenatural, querido. Viver os milagres de Deus para a nossa casa, para a nossa vida. Eu creio que tem uma igreja aqui sedenta para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Eu creio que aqui há muitos, queridos, que já estão experimentando, vivendo isso. Experimentando grandes milagres, novidades, em respostas às suas orações, à sua intimidade para com Deus. Muitos estão vendo, muitos estão experimentando, muitas coisas têm acontecido na sua vida. Talvez algumas pessoas aqui e dizendo: ei, pastor, eu já vivi coisas nesses dias, escute, que não é minhas mãos, é Deus. E eu me lembro que naquele dia eu falei, eu pedi para Ele: Senhor, Pai, faça isso porque eu não posso. Eu sei disso. Eu sei que tem pessoas, eu já vivi isso e estou vivendo isso nesses dias. Então sua fé, se você é essa pessoa, escute, eu quero dizer para você, a sua fé tem sido e está sendo desenvolvida dia após dia, através daquilo que Deus deixou para nós esse mês. Vivendo para uma fé, vivendo para o impossível, o extraordinário. Amém? Glória a Deus. Então você passa a acreditar naquilo que é impossível aos olhos humanos. Pode e vai acontecer na sua vida. Você veio ao lugar certo nessa noite, onde a sua família de fé tem olhado com os olhos, queridos, espirituais, falando sobre fé e se entregando ao coração a Deus. Você veio ao lugar certo, porque aqui estão pessoas que têm procurado andar com o Senhor, com Deus, e é um tempo de vermos fé sendo avivada, querido, dia após dia. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter uma fé avivada dia após dia. Não sei como você cruzou, querido, essa porta nessa noite, escute.
Mas sei que há um mover da parte de Deus, do seu Espírito Santo nesse lugar. E não é apenas essa noite, querido, é nesse mês, nesses dias, Deus tem movido o seu Espírito Santo a falar em nossos corações. Palavra após palavra, dia após dia. Para que possa mover em nossos corações. Escute, eu quero dizer para você, Deus não veio fazer um movimento. É eterno. Tudo que Deus veio fazer é eterno. Não é por emoções, não é sentimentos, não é por um minuto, querido. Não é apenas 2 horas, 1h30 de culto, não. É sempre. É todos os dias da sua semana, todos os dias da sua vida. E a sua fé há de ser ativada essa noite. Eu quero perguntar a você, qual tem sido a sua fé? Sua fé tem sido aquela que consegue ver o impossível em meio a dificuldades, consegue perceber a mão do Senhor estendida a seu favor? Ou sua fé tem sido aquela que é apenas crer que se acontecer, como aqueles sonhos, como aquelas metas, se eu apenas esforçar, pastor, eu consigo, eu vou conseguir. Eu tenho um sonho, se eu me esforçar, eu consigo. Eu creio em Deus, mas se eu fazer aquela forcinha, ou trabalhar até uns dias mais tarde, fazer umas horas, uns turnos, eu consigo. Eu só creio em coisas que eu posso fazer. Ou quem sabe, querido, você é alguém que já está com essa fé em desenvolvimento, que já viu e já provou o sobrenatural da parte de Deus. Sim, talvez você diga, pastor, eu sou essa pessoa. Eu já coloquei alvos, sonhos em meu coração que são impossíveis para mim, mas são possíveis para Deus. Porque para Deus não há, diga comigo, para Deus não há impossível. Amém? Você crê nisso? Você crê, querido, que os seus sonhos para Deus não é impossível? Então eu pergunto para você, qual é os seus sonhos? Qual é o seu sonho que você tem que colocar nas mãos do Senhor? Parece que o Senhor estava ligando meu coração com os líderes, com os pastores dessa igreja, nesses dias, sem nós nos conversarmos. Porque o pessoal lá do GR pode dizer isso, querido. Quarta-feira passada eu falei para eles, ei, Deus está nos levando a um nível de fé sobrenatural. Eu não sei porquê, eu disse para eles, mas escute, Deus colocou no meu coração em dizer para vocês, nessa noite, pegue um caderno, escreva os seus sonhos e coloque diante da parede para você ver. Toda vez que você passar, você vai ver. Porque Deus falou para mim, Deus vai cumprir os seus sonhos, Deus vai fazer e vai realizar os seus sonhos no seu coração, se você tiver fé. Eles estavam lá, eles ouviram isso. Eu já me falei meu sonho para Deus. Queridos, aquela escada ali sabe, se ela tivesse ouvido, ela sabe. Na semana de oração eu me sento ali no cantinho e falo com Deus. E eu coloquei meus sonhos para Deus. Sabe o que eu falei? De cada canto, cada momento, desse jeito, eu quero assim, Senhor, eu quero aqui. Porque Ele é o meu amigo. Ele é o seu amigo. Qual é os seus sonhos, querido? Quando nós juntamos os mesmos relatos em outro texto, por exemplo, em Lucas 9, descobrimos que eles estavam em uma cidade chamada Betsaida. E pelas informações dos evangelhos, em João capítulo 1,
nós descobrimos que Filipe era de onde? Betsaida. Jesus estava num lugar, querido, que era conhecido por Filipe. Por quê? Ele era daquele lugar. Então, tem mais ou menos a conotação, querido, a licença, vão abrir assim uns parênteses poéticos para dizer, Jesus fala, Filipe, mapeia a cidade, vai nas padarias da região, para ver onde a gente vai comprar pão para toda essa gente. Poderíamos abrir uma licença poética, ou um parente para falar isso, amém? Em dizer, Filipe, Jesus fala, Filipe, vai nas padarias, você sabe onde tem, talvez ainda não fechou. Filipe, eu acho que vai até umas 8h30, vai lá correndo, que dá tempo. Você tem 200 denários aí, Filipe. Quê? Por mais que eu tivesse chegado na padaria, escute, Senhor Jesus, eu tenho 200 denários, não dá para essa multidão, escute, padaria alguma vai ter pão para 5.000 pessoas. Mesmo que eu rodeie a aldeia todas, ninguém vai ter, Senhor. Pois Filipe sabia onde estavam todas as padarias, vendedores, fornecedores, distribuidores de trigo, querido. Talvez Filipe lembrasse no seu pensamento, no seu coração, é verdade, tem uma senhorinha lá naquela aldeia, ela faz uns pão caseiro, umas cucas, que eu vou lhe dizer, Senhor Jesus, mas não dá. Se eu dissesse para você aqui nessa noite, ei, levante a um aí, dá uma saída aqui pelo jardim, vai em algumas padarias aí, eu quero que você compre pão. Você não sabia onde ia? Você sabia. Eu acho que ali tem uma aberta ainda. Eu vou ali. Mas se fosse 5.000 pessoas, não dá. Embora Filipe já tivesse presenciado tantos milagres aos pés de Jesus, Filipe não tinha ainda uma fé avivada, uma fé ativa, querido, para crer que Jesus tinha poder para aquilo que aos seus olhos humanos nos parecia ser impossível. Você precisa ter em mente, escute, algo muito poderoso. A fé, ela desafia a lógica, querido. A fé, ela desafia, querido, a lógica dos nossos olhos, aquilo que nós pensamos. Indo contra a lógica de tudo. Contra, querido, a lógica, o pensamento, a certeza terrena. Algo que o mundo pode implantar. Aquilo que os céus têm. Aquilo que Deus tem, querido, não se compara àquilo que o mundo pode dizer para você. Que os planos de Deus são muito maiores. Muito maiores. A fé não faz contas, querido. A fé não mede nossa capacidade. A fé vai além das possibilidades. Nos evangelhos nós lemos uma história de uma mulher terrivelmente doente. Uma mulher com hemorragia, querido, crônica. Quase sem força, mas sai de casa com uma fé. Diga comigo, uma fé poderosa, dizendo, eu preciso tocar aos pés de Jesus, porque eu sei, se eu tocar no pé dele, eu vou ser curado. Se eu apenas fizer isso, vou desfrutar dos milagres de Jesus para a minha vida. Ela não sabe e nem pensa como atravessar a multidão, querido. Escute, ela não pensa como vai agir, porque sua doença a impedia de estar entre as pessoas. Mas ela estava, diga comigo, ela estava disposta a quebrar isso. Ela não pensa em nada, simplesmente ela levantou e foi. E quando ela toca em Jesus, o que acontece? Diga comigo, acontece um milagre.
Acontece o sobrenatural, querido. Uma pessoa, querido, escute, que tem fé em Cristo, escute, e se move, e sai, querido, do comodismo, e vai além, faz esforço para quê? Para estar perto de Jesus, e escute, essa pessoa está habilitada para viver os milagres sobrenaturais de Jesus. Você está disposto? Você está disposto a se mover do seu lugar e viver os milagres sobrenaturais de Cristo? A fé não calcula isso, querido. A fé desafia a lógica. Se o seu coração só tem algo que você possa fazer sozinho, se quando você pensar em sua jornada, se quando você olhar para o seu futuro, o seu amanhã, tudo o que você vê na frente é onde a sua mão pode tocar, escute, é onde sua mão pode alcançar. Eu lamento em dizer nessa noite para a sua vida, escute, queridos, mas você está perdendo algo muito valioso, muito poderoso da parte de Deus para a sua vida. Que se tivesse uma fé viva, ativa, poderia trazer o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Ellen Johnson disse: o tamanho dos seus sonhos deve sempre exceder a sua capacidade de alcançá-los. Se os teus sonhos não te assustam, eles afrontam as grandezas do Senhor. Se os seus sonhos, querido, não te assustam, se você não faz cálculo nos seus sonhos e diz assim: Senhor, para mim é impossível, mas eu sei que para o Senhor é possível. Nós temos que formar sonhos. Escute, eu quero dizer para você nessa noite, formar sonho, querido, de ter verdadeiramente até vergonha de: Senhor, eu fiz esse sonho, agora eu tenho até vergonha de largar nas suas mãos, porque ele é muito grande. Eu não sei qual é o tamanho dos seus sonhos para mim, mas escute, Senhor, eu pensei no máximo, está aí nas suas mãos. Sabe o que Deus faz? Talvez Deus pegava o meu sonho assim: você não sabe de nada, querido. Você não sabe de nada, amada igreja. Deus tem algo sobrenatural para nossas vidas. Deus tem o maior sobre a nossa casa, querido. Deus tem algo sobrenatural. Por vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós queremos saber como vai terminar. Como vou concluir, pastor? Como vou chegar no final? Não fique preso, querido, a mentalidade fria, limitada. Uma mentalidade incrédula que nem de Filipe. Jesus sabia o que faria, mas sabe o que ele faz? Ele estava apenas testando a fé de Filipe. E sabe o que acontece? Sabe o que Jesus ele tem em realidade? Que Filipe foi reprovado. Filipe foi reprovado. Escute, eu quero dizer para você, Filipe não era uma pessoa talvez como eu e você. Por mais que a gente já viveu milagre, escute, eu quero dizer para você, por mais que a gente já viu o sobrenatural, Filipe era discípulo de Jesus. Sabe aonde ele caminhava? Lado a lado. Jesus passava por os lugares assim: ei, quer ser curado? Sai, vai, anda, viva. Jesus passava: ei, pescasse alguma coisa? Não, então joga para o outro lado, joga para a direita do barco, aí você vai ver. Eles jogavam para a direita, querido: ei, me ajuda porque eu não consigo. Você sabe, querido, que esse final de semana nós vimos uns pescadores pescando e eu vi, querido, a rede saindo vazia. Eu me lembrei disso. Nós gritávamos assim: ei, joga para a direita aí. Ei, vai mais profundo. Não, é para a direita, não é para esse lado, é para a direita, joga aí. E ainda mexi e disse assim: ei, você voltou para fazer o que você estava fazendo, né? Você foi que nem Pedro, voltou. Esse não é o seu caminho.
Jesus tem algo maior para vocês. Jesus tem algo maior para você. Você pode dizer para o seu irmão que está do seu lado: Jesus tem algo maior para você. Deixe-me dizer uma coisa: nós não vamos ser reprovados, querido. Nós não vamos ser reprovados, como Filipe foi, pois nós não vamos viver por vista. Nós estamos vivendo por fé e nós vamos viver por fé. Nós vamos viver os milagres de Deus em nome de Jesus. Aleluia! E escute, querido, eu quero dizer uma frase para você nessa noite. Grava ela no seu coração e nessa mente. Sai com ela pautada aqui deste lugar. Não se prenda às suas experiências. Experiência só conhece o passado, querido. Mas a fé, ela tem o poder de te revelar o futuro, que ainda os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, jamais caiu no seu coração, mas Deus já preparou para a sua vida. Aleluia, querido. Você crê nisso? Eu creio nisso, querido. Segundo ponto, versículo 8 e 9 diz assim: e um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um moço que tem 5 pães, Jesus, de cevada e apenas 2. Você conseguiu ver o poder da fé? Peixinhos. Diga comigo: lambari. Tem um rapaz aqui que tem apenas um lambari, Jesus, nas mãos. Mas o que é isso, Senhor Jesus, para 15 mil pessoas? Segundo ponto que eu quero falar para você, querido: além da fé racional, é uma fé morta. Amém? É uma fé morta. Enquanto Filipe agia com fé racional, nós vemos nesse trecho do texto, querido, André agindo com uma fé morta. Uma fé ao qual diz: eu não tenho nada, mas eis aqui, Senhor, um menino com 5 pães e 2 peixinhos. André, assim como Filipe, tinha uma fé imatura. Não basta dizermos que cremos nas ações de Jesus e não trabalhamos em seu favor. Não basta ouvir, querido, uma série de palavras, fé para o sobrenatural da parte de Jesus. Escute, se nós não temos ações. Não basta, querido, viver 15, não sei quantos anos vocês estão, querido, na família do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: se você não mudar o seu pensamento, a sua lógica de fé, não vale a pena. Você está louco, né, pastor? Você falar para mim que viver com Jesus não vale a pena? Não, não vale. Se você não crê naquilo que Ele fala para a sua vida, se você não se move nas palavras que Ele tem a seu favor, escute, não vale a pena. Eu escutei uma frase de um livro que diz assim, eu li, perdão, e diz assim, querido: Jesus, Deus, perdão, Ele não precisa de muito tempo para saber que nós estamos perdidos e não vamos à salvação. Ele sabe, em pouquinho tempo. E sabe o que Ele faz? Ele recalcula a rota para que você possa voltar. Jesus conhece a minha e a sua vida. E eu confesso para você, se Ele liberou uma palavra com tema de fé, é porque Ele espera de mim e de você que a gente possa agir a nossa fé intensamente. O céu já está de portas abertas para derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida, o sobrenatural da parte dEle. Mas só alcançamos isso por meio da fé. Amém? A fé sem obras é uma fé. O que é uma fé morta? Fé morta significa uma fé que existe apenas em palavras,
que não se manifesta em ações concretas. A fé sem obras é uma fé estéril. Ela não produz frutos. Apóstolo Tiago deixa um grande ensinamento para mim e para você. Para nós que a nossa fé, ela precisa produzir obras. Sem elas é como um corpo sem espírito. E um corpo sem espírito é um corpo sem vida. É praticamente uma confissão vazia, querido. Dizemos que cremos, mas não agimos conforme a fé. O que nós podemos fazer para participar daquilo que Deus, querido, está fazendo? A fé, ela exige uma resposta. A fé, ela exige, querido, uma ação. Ela exige uma atitude. Eu quero falar para você, diretamente para você. Talvez Deus está falando no seu coração nessa noite. Jesus veio exigir de você uma atitude nessa noite. Ele veio exigir por meio da sua fé uma ação. Ele veio exigir por meio da sua fé, querido, uma resposta nessa noite. Você sabe qual é a resposta que tem que dar para o Senhor Jesus. Eu sei qual é a resposta que eu preciso dar para Ele. Todos nós sabemos. Ei, se você quer viver o sobrenatural, os milagres do Senhor, dê essa resposta. Entregue essa resposta ao Senhor. O que está ao nosso alcance, nós somos. O que está ao nosso alcance, nós somos o que precisamos fazer. João Crisóstomo dizia: não basta crer corretamente, mas nós precisamos, é necessário viver corretamente. Repito, não basta crer corretamente, é necessário viver corretamente. Sabe o que ele estava dizendo? Não basta eu dizer que sou cristão, não basta eu dizer que eu creio, se eu não tiver obras, se eu não tiver atitudes, se eu não sair daqui com posição, se eu não ir para nossa casa com posição de fé, se eu não ir para o meu trabalho com posição de fé, se eu não andar na rua com posição de fé, e ainda mais poderoso, se no meu secreto com o Senhor eu não creio e não tenho posição de fé, não basta. Fé verdadeira produz movimento, produz entrega, ela produz obediência. Deixe-me dizer algo a você nessa noite. Somente alimentar sua fé não é o bastante, é necessário concretizar em atos, em práticas. O que você tem para fazer, querido, que você precisa fazer? O que você tem para concretizar, que você precisa concretizar? Eu fiz um voto com o pessoal do GR, eu disse assim: vocês vão chegar na sua casa, vocês vão escrever os seus sonhos, e eu vou cobrar. Eu vou cobrar deles. Eu vou chegar lá e dizer: eu quero ver, mesmo de longe, eu quero ver que tu escreveu alguma coisa. Nós não estamos brincando, nós estamos vivendo para Cristo. Nós temos fé em Cristo, querido. Nós não estamos se reunindo só para dizer que eu vim em mais um culto, pastor. Terceiro ponto. Versículo 9. Eis aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Terceiro ponto que eu quero falar para você nessa noite é: tenham uma fé viva. Amém? Tenham uma fé viva, querido. Enquanto Filipe tem uma fé lógica, racional, André, uma fé morta. À luz do texto, nós apresenta um menino, diga comigo, um menino, que apresentava uma fé, diga comigo, viva. Ele tinha uma fé viva, querido. Ei, aquele menino mexeu muito com o meu coração nesses dias. Quando eu li esse texto, escute, eu quero dizer para você, ele me inspirou demais. Você sabe que
começo a fazer imagem nos meus pensamentos. Eu falando com Deus, querido, eu comecei a fazer imagem, cara, esse menino é demais. 15 mil pessoas e ele se destacou, querido, escute, eu quero dizer para você, sabe o que eu falo para você? Você sabe que Jesus já sabia que esse menino ia se levantar. Que Ele sabe, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o coração de todo mundo que está aqui. Jesus já sabia que aquele menino ia sair lá do fundo e ia vir até a frente. Jesus já sabia que ia ter um mantimento naquele lugar. O exemplo de fé desse menino apresentado no texto, que ofereceu a Jesus aquilo que tinha 5 pães e 2. Não, ele tinha 2 peixão. A fé viva que nós temos aqui nessa noite, ele tinha 2 grandes peixes. Cada peixe alimentava 7.000 pessoas, pastor. É verdade. A fé de Jesus ainda sobejou. Mas estava disposto, aquele menino não tinha muito, escute, mas ele estava disposto a entregar tudo o que possuía. Esse menino poderia ter guardado aqueles 5 pães e 2 peixinhos, queridos, porque era a sua comida, era para si só, mas a sua fé o levou a colocar nas mãos de Jesus o pouco que ele tinha. A fé viva começa com um coração disponível. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você nessa noite. Qual é o pouquinho que você tem para entregar para Jesus nessa noite? Qual é os peixinhos, qual é os pães que você tem nas suas mãos? Que a sua família tem para entregar para o Senhor Jesus, nas mãos de Jesus nessa noite? Você não precisa ter muito, mas você precisa entregar tudo. Pastor, quem sou eu? Pastor, eu tenho sonho de tocar, eu tenho sonho de ser um levita, eu tenho sonho de ser pastor, eu tenho sonho de ser um ministro, mas quem sou eu? Você tem que entregar tudo. Você tem que entregar, querido, aquilo que é mais precioso para você. Sabe o que é? Sua vida. Você precisa entregar nas mãos de Jesus a sua vida. Por vezes nós perdemos a maioria dos milagres, os maiores milagres, por causa da nossa mente incrédula, querido. Dizendo, eu não tenho coragem de dizer que tenho 5 pães, pastor, e 2 peixinhos, eu não tenho. Não pense que aquele menino carregava 2 atuns, que nem diz o texto aqui, ou 2 dourados, querido. Era pães e peixes pequenos. Talvez seu lanche do dia ou da tarde, o único que assim foi preparado. Eu abro um parênteses nessa noite, encerro dizendo, imaginando, eu quero colocar aquilo que eu imaginei e falava com Deus. Aquele menino estava lá no fundo, talvez com uma sacolinha, querido, escute, se coloque de pé. Ele estava com uma sacolinha, talvez com um cestinho, pensa comigo, eu quero que você reflita comigo nessa noite. Aquele menino, querido, ele inspirado pelo Espírito Santo, chegava, querido, sacudindo no lugar. Talvez estava ali os seus pais, a sua família, e tinha aqueles pães e 2 peixinhos. Talvez ele olhando de longe, nem escutando estava direito. Ele olhando os discípulos, querido, preocupados, iam até Jesus e até o mestre. Mestre, nós não temos o que dar para eles. Aquele menino se coçava. Sabe o que ele faz? Ele pega, olha, eu vou lá. Eu vou lá. Escute, eu quero dizer para você. Você acha que não encontrou limitações no caminho? Encontrou. A família daquele menino talvez assim, ei, te aquieta, moleque. Vai te sentar, rapaz. O que tu acha que tu vai fazer com isso aí? Eu vou lá para Jesus, eu vou entregar para Ele. Você está louco?
Fica quieto, vai comer teu lanche depois. Depois tu não vai ter. Talvez ele caminhando no meio da multidão, opa, espera, eu quero ir no Jesus. Talvez as pessoas dizem assim, ai, olha o que ele está fazendo, ele é louco. Ei, rapaz, Jesus está falando, você está incomodando, nós queremos ouvir o Jesus. O que você vai fazer? Eu vou lá nele porque eu vou alimentar. Eu vou entregar tudo que eu tenho, eu sei que ele pode alimentar as pessoas. Por mais que não alimente todo mundo, alguém ele vai alimentar. Eu vou entregar o que eu tenho para alimentar alguém. Ele sai daquele lugar, muitos falavam, ei, fica quieto, rapaz. Talvez querendo agarrar ele do braço, querido, aquele menino se escapando. Talvez correndo, talvez caindo, ele diz assim, eu vou lá. Ele chega alvoroçado, querido, talvez caindo, se limpando, escute, Jesus, eu não tenho muito, mas eu te entrego tudo. Sabe para que eu estou falando isso nessa noite? Porque tem alguém nesse lugar. Tem alguém nesse lugar que quer entregar tudo para Jesus. Quando eu falava mais cedo com Jesus, Ele ministrou no meu coração. Tem alguém nesse lugar que precisa entregar tudo para Jesus. Você sabe que é com você que Deus está falando. Você sabe, querido. Nós vamos cantar um louvor nessa noite. Ei, escute, eu quero dizer para você, não deixe ninguém te impedir de chegar aos pés de Jesus. Não deixe, querido, ninguém dizer, ei, te aquieta, moleque. Não, querido, você é um menino que Jesus inspirou nessa noite. Você é a pessoa, você é a mulher, você é aquela pessoa que Jesus está te chamando nessa noite. Escute, eu quero dizer para você, os milagres chegam na nossa vida, para que a gente possa ser a fonte para a nossa família, para a nossa casa. Os milagres acontecem através da nossa vida, querido. Feche seus olhos. O Deus que faz o cego ver. Eu quero orar com você nessa noite. Está passando por aqui. Está passando Eu sei que tem alguém aqui. Eu sei que tem alguém aqui nesse lugar. Porque Jesus me falou. Silencia o medo. Eu quero que você saia do seu lugar. Sim, eu creio em ti. Você tem muito para entregar, querido. Você tem muito para entregar, querido. Jesus não está te chamando em vão. Jesus quer fazer o sobrenatural na sua vida. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar, querida, as vidas das pessoas através da sua vida. Ei, saia do seu lugar. Talvez você nunca aceitou Jesus como o único Senhor. Escute, querido, eu não sei. Talvez você já aceitou. Mas escute, querido, eu não sei se você está distante. Eu só sei de uma coisa que Jesus falou no meu coração. Tem alguém nesse lugar que vai sair do seu lugar, querido, que precisa